Então vamos lá, fazendo mais uma análise de provas anteriores, desta vez para o Corpo Auxiliar de Praças da Marinha, para o cargo de técnico em mecânica, prova que foi realizada em 2016. Então, dividindo essa prova, que eu considero como uma prova de médio para difícil, né, como normalmente são as provas da Marinha, você tem bastantes questões que podem ser resolvidas sem maiores problemas. Você tem as questões medianas, que você precisa de um aprofundamento maior do conteúdo, e também você tem questões que vão requerer um pouquinho mais de tempo para você resolver, né? Então, dentro dessa classificação que eu determinei, né, de médio para difícil, nós temos aí as questões fáceis, que eu considerei 29 questões como sendo ali fáceis, 11 questões medianas e 10 questões dentro dessa prova que eu considerei como difíceis, né? No caso, você vai precisar de um tempinho a mais para resolver estas questões. Então a prova está dividida da seguinte maneira: 3 questões aí falando sobre tubulação, 10 questões de resistência dos materiais, uma questão ali que está dentro ali de calorimetria, né? Outros poderiam considerar ali como dentro de metrologia, mas eu considerei como calorimetria. Processos de fabricação, nós teremos aí 6 questões, 4 de metrologia, 2 questões falando sobre soldagem, 4 questões falando sobre desenho técnico, 3 questões falando de ensaios, né, não destrutivos e ensaios destrutivos, 6 questões falando sobre materiais de construção, 3 questões ali que envolvem parte de máquinas e equipamentos, parte ali de máquinas de fluxos, 3 questões envolvendo termodinâmica, uma questão de trigonometria, uma questão de ajuste e tolerância, 3 questões de elemento de máquinas, por fim. Então, você pode observar que quem se dedicou aí mais no estudo de resistência de materiais obteve um bom êxito nessa prova, né? Uma vez que só de resistência de materiais caíram 10 questões. Então vamos lá. Lembrando, se você quiser a resolução completa desta prova, tem lá no nosso pacote específico da Marinha. Tá? O link está aqui embaixo na descrição, vai ser o primeiro link que a gente vai deixar aqui embaixo, caso você queira adquirir. Esse pacote conta com 4 provas aí resolvidas para a área de mecânica, tá? De 2004, 2009, 2014 e 2016. Há outros pacotes também, cujos links estarão aqui embaixo na descrição, caso você queira, tá bom? Ao todo aí, são 200 questões resolvidas e está contando com uma super promoção. Então, caso você queira a resolução completa, tá lá, tá bom? Então, vamos lá analisar a prova. Então, a primeira questão é a questão de número 1, né? É uma questão de nível fácil, que vai falar aí sobre a bomba centrífuga, né? Parte da bomba centrífuga, né? Então, se você tiver um conhecimento básico aí, você consegue resolver sem maiores problemas. A questão de número 2, falando ali sobre o processo de soldagem, né? A classificação do processo de soldagem, também você consegue resolver sem maiores problemas. A questão de número 4, falando sobre linhas, né? Parte de desenho técnico, também é bem tranquilo para se resolver. A questão de número 5, falando ali sobre o processo de fundição, né? Logo quando você começa a estudar processos de fabricação, uma questão também fácil. Assim como a questão de número 6, uma questão de elemento de máquinas, né? Falando ali sobre parafusos. A questão de número 7 fala sobre a classificação geral das bombas, né? Também quando você começa a estudar essa parte aí de máquinas e equipamentos, você logo vai ver isso, então você consegue resolver sem maiores problemas. A questão de número 8, questão aí de metrologia, né?
você vai estudar a parte de funcionalidade ou de aplicação, no caso aí do relógio comparador, né? Uma das suas funções. Novamente adentrando em máquinas de fluxo ali, já falando sobre compressores, né? Esse assunto está envolvido ali com máquinas de fluxo e também parte de termodinâmica, uma vez que ele está falando sobre refrigeração, né? Então, um conceito básico ali, sem maiores problemas, você consegue resolver. Já a questão de número 10 vai falar sobre ali, tratamentos térmicos, né? Então, são questões corriqueiras que sempre vai cair umas 2 a 3 questões falando sobre tratamentos térmicos ali dentro das provas da Marinha para nível técnico, tá? Então você tem que ter conhecimento sobre isso. Uma questão relativamente fácil, né? Você saber diferenciar os tratamentos térmicos. Questão de número 11, questão de metrologia, também sem maiores problemas para resolver esse tipo de questão. Questão de número 19, uma questão tranquila aí de desenho técnico. Questão de número 21, né? Falando sobre bombas rotativas. Dá para fazer por eliminação sem maiores problemas, tá? Questão de número 22, também ali, logo quando você começa a estudar materiais de construção, você vai estudar sobre propriedades dos materiais. Então a questão também tranquila. Questão de simbologia da soldagem, a questão de número 25, e a questão de número 26, já adentrando na parte de tubulação ali, né? Tá falando ali a solda que está acontecendo entre o tubo e o flange, né? Então ele está perguntando ali qual é o tipo de flange. Questão de número 27, novamente uma questão ali de desenho técnico, né? Onde são distribuídas as cotas aí na peça. Questão de número 30, questão de metrologia. E questão de número 32, questão ali de ensaios, né? Tá falando de dureza por penetração. Então é muito interessante você conhecer também a diferença entre os ensaios de dureza, né? De dureza, microdureza, justamente você conhecer eles de maneira detalhada, justamente para não se confundir, porque normalmente as bancas, isso não acontece só com a Marinha, mas com outras bancas, elas vão atribuindo uma determinada condição específica a um outro ensaio, né? E o que acaba confundindo muitas pessoas. Então, é interessante que você tenha domínio completo desse assunto, porque cai corriqueiramente, principalmente para o nível técnico, tá? Então eles misturam ali características do ensaio Brinell com Rockwell, com Vickers, justamente para confundir você. Questão de número 33, também uma questão aí que envolve parte de tubulação, já envolvendo parte de válvulas, né, que são acessórios. Questão de número 35, questão de metrologia, novamente, leitura e micrômetro. Questão de número 36, ali envolvendo questão de materiais de construção, né. Questão de número 39, falando novamente sobre ensaios, dessa vez por líquido penetrante. Questão de número 40, né, uma questão ali que vai pedir para você fazer a determinada distância entre os furos, ali também sem maiores problemas. A questão de número 41 é a questão de elemento de máquinas, né? Questão bem básica de elemento de máquinas. Assim como a questão de número 42, ele está pedindo para você especificar o tipo de rebite. Questão de número 43, já falando ali, também parte ali de termodinâmica, né? Conceitos básicos ali sobre os equipamentos. Questão de número 44, processos de fabricação, parte ali de usinagem, mas bem conceitual, sem cálculo nenhum. Questão de número 46, novamente entrando ali em processo de fabricação de novo, parte de usinagem. E questão de número 49, também parte de materiais de construção. Aí já começamos a entrar nas questões que nós classificamos como sendo medianas, né? Porque às vezes você precisa
de um aprofundamento maior na matéria, para ter um domínio daquele conteúdo. Questão de número 3 ali, você precisaria lembrar desse item específico, né? Isso é bem específico, não é uma coisa tão fácil assim de você deduzir, não dá para fazer por eliminação. Ou você sabe ou você não sabe, ou você já leu sobre isso, ou então você de fato vai chutar essa questão. Questão de número 12 é uma questão trigonométrica, não é algo tão complexo assim, mas vai requerer que você pense um pouquinho para resolver esse tipo de questão. Questão de número 13, uma questão de resistência de materiais ali, não é algo complexo para se resolver, mas vai requerer de você um tempinho também para botar isso no papel e resolver. Né? Assim como a questão 16, né? Tá pedindo ali, falando sobre relação de ensaio de impacto. Né? Então você tem que também ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado para resolver esse tipo de questão. Questão de número 17 também, novamente, uma questão de resistência de materiais e com a mesma explicação da questão anterior de resistência de materiais. Não é complexo, mas vai precisar que você coloque isso no papel para resolver esse tipo de questão. A questão do número 18 ali, falando ali a diferença entre a temperatura do ponto de vapor da água e a temperatura do gelo fundente, né? Então você vai ter que botar isso no papel ali e ver qual das alternativas ali se encaixa com a resposta correta. A questão de número 20, né? Não é uma questão complexa, mas você vai ter que lembrar lá do diagrama ferro-carbono, lembrando que dentro dessa condição aí, um aço eutetoide com resfriamento lento, ele está perguntando qual o microconstituinte resultante, né? Então você tem que lembrar ali, né, que para um aço eutetoide, para um resfriamento lento, né, a estrutura resultante vai ser perlita, né, para um aço hipoeutetoide, quer dizer, abaixo da linha eutetoide, você vai ter ferrita mais perlita e acima vai ter cementita mais perlita. Você tem que lembrar disso, né? Não é algo complexo, mas tem que lembrar disso aí. Questão 28, se vai falar sobre sistemas de refrigeração. A questão de número 29 vai efetuar um corte na peça, então você tem que calcular essa região onde está sofrendo o cisalhamento, né? Então é bom você pensar antes de sair respondendo isso direto, que a questão pode te induzir ao erro. Você tem que pensar um pouquinho. E questão de número 31 está falando ali sobre o processo de conformação. E questão de número 37 está falando ali também sobre tratamentos térmicos, né? Tá perguntando ali através de qual tratamento térmico você obtém uma estrutura martensítica. Não é algo complexo, não é algo bicho de sete cabeças, mas é bom você pensar aí para não errar essa questão. E agora, por fim, nós chegamos às questões que nós classificamos dentro dessa prova como sendo as mais difíceis, né? Tem essa questão de número 14 aí que você vai ter que pensar um pouquinho, né, para resolver. Também não é bicho de sete cabeças, mas tem que pensar um pouquinho. Questão de número 15, né? É questão de resistência de materiais ali, você calcular as reações ali nos apoios, também não é bicho de sete cabeças, assim como a questão de número 23, né? Ele está pedindo para você determinar o valor da força cortante no trecho BC, né? Também não tem bicho de sete cabeças. Então é bom você botar isso no papel, fazer lá o diagrama de esforço cortante, lá para você não ter maiores problemas na hora de visualizar o resultado. Assim como a questão de número 24, né, que é uma questão um pouquinho mais chatinha para você resolver, né, mas também não é bicho de sete cabeças. E a questão de número 34, de fato, para você conseguir resolver essa questão, você tem que ter lido sobre isso, tá? Porque não é algo que você vai conseguir fazer calculando. Vai ter que ser uma informação prévia que você já obteve através de leitura. Ou vai chutar. A questão do número 38 ela foi anulada justamente porque você não vai encontrar resultado nas alternativas, tá? Inclusive lá na resolução que a gente faz, tem a explicação, tem o resultado e a gente indica que não há resposta ou foi anulada a questão justamente porque nenhuma das alternativas
apresenta o resultado correto. Tá? A questão de número 45 vai falar sobre torque. A questão de número 47, muitas pessoas têm um pouquinho de dificuldade em visualizar esse tipo de questão. Tá? De fato é um pouquinho chatinho para você resolver. Tem uma fórmula pronta já para você resolver esse tipo de questão, mas é interessante que lá na nossa resolução a gente indica o porquê, mostrando como que você resolve esse tipo de questão se você não lembrar a fórmula. Tá? A questão de número 48 também aí uma questão de resistência de materiais, pedindo para você determinar o coeficiente de Poisson. Questão de número 50, por fim, é uma questão que você tem que lembrar a fórmula, você tem que saber a fórmula, né? Para conseguir resolver esse tipo de questão, tá bom? Tá pedindo aí a redução percentual ou a redução total da peça, tá? Então, essa foi a avaliação que nós fizemos aí dessa questão do CAP de 2016 para a área de técnica e mecânica. Se você quiser acompanhar mais resoluções, nós colocamos lá na nossa playlist, lá já tudo separadinho para que você consiga estudar de maneira organizada, suprindo as suas deficiências, tá bom? Vai dar uma olhadinha lá na nossa playlist, lá no nosso canal. Então, se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like e também ativar as notificações para que assim que postarmos novos vídeos, o YouTube te informe. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço e até a próxima.